Boa tarde a todos, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos juntos estudando a doutrina espírita, que tanto nos esclarece e consola. Iniciaremos com a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Para o estudo de hoje, escolhemos analisar as questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos, aonde foi perguntado o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta foi a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, respondeu Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Concluímos por essa resposta que conhecermos a nós mesmos é a condição indispensável para avaliarmos o que dentro de nós predomina. Santo Agostinho foi bem claro quando disse que uma das formas de realizarmos nossa reforma íntima seria fazermos um interrogatório preciso a respeito de nós mesmos. E só assim passaríamos a nos conhecer e ver em nós o que necessita de reforma. Sugeriu-nos ainda que fizéssemos como ele, que a cada noite lembrássemos de nossas ações do dia e nos perguntássemos o que de bem ou de mal havíamos feito. Que pedíssemos a Deus e ao nosso anjo guardião para nos esclarecer e nos desse forças para nos aperfeiçoarmos. Que pedíssemos com confiança e assistência espiritual viria. Esses questionamentos conosco mesmo deverão vir com a vontade firme de conhecer as nossas verdades e as nossas verdadeiras intenções. Poderíamos nos perguntar: por que fiz ou agi de tal modo perante determinada situação? Fiz algo que censuro em outra pessoa? Se eu soubesse que desencarnaria hoje, deixaria pendências? Teria algo a temer ou iria com a consciência de que procurei colocar em prática os ensinamentos do Mestre? E aí poderemos nos perguntar: esse julgamento de si mesmo não poderá vir unido a uma ilusão de amor próprio? E a resposta é sim, pois o avarento se considera econômico e previdente. O orgulhoso julga que só há dentro de si dignidade. E esses exemplos são muito reais. A capacidade interna de realizarmos uma crítica a nós mesmos
não é tarefa tão fácil, a chamada autocrítica. São poucas as pessoas que se conhecem e são capazes de fazerem uma avaliação honesta a respeito do que lhe passa no íntimo. O mais comum é vermos constantemente os erros e defeitos alheios. E, muitas vezes, os nossos erros são muito maiores do que o dos outros. Lembremos das palavras de Jesus. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não vês uma trave no teu? E Jesus chama de hipócrita aquele que assim age. É muito comum termos 1000 desculpas para não mudarmos. Geralmente, culpamos o outro por nossos dissabores, acomodando-nos na posição de vítimas indefesas. Temos conhecimento que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E não é mera coincidência que é no terreno da consciência que travamos a batalha entre nossas más tendências e as virtudes iniciantes, luta da qual nem sempre saímos vencedores. A dificuldade que temos nessa intenção é mais comum do que se pensa. E nem vultos de destaque do cristianismo, como por exemplo Paulo de Tarso, foram imunes a ela. Em conhecida carta dirigida aos romanos, o apóstolo dos gentios escreveu: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Os dizeres de Paulo confirmam como é difícil lutar contra aquele homem velho que trazemos dentro de nós. Porém, não é impossível, porque anos depois, em sua carta dirigida aos Gálatas, Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas devido ao nosso orgulho, egoísmo, vaidade, envolvemos-nos facilmente com o mal, a manifestar-se em vícios, paixões, agressividades, violências, desatinos e irresponsabilidades. E como exemplo, poderemos citar: pelo simples fato de convivermos tranquilamente com a fome, a miséria, a dor e a amargura dos que habitam as ruas, as prisões, os asilos, os hospitais, revelamos a que distância estamos da bondade. Estacionamos muitas vezes na indiferença pelas necessidades alheias. Lembremos novamente dos dizeres de Jesus, em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Em tudo faça aos outros o que quer que eles lhes façam. Nisso se resume a lei e os profetas. E orientações a esse respeito nunca nos faltaram. Desde a cultura antiga, missionários da espiritualidade maior passam pela terra, nos dando preciosas lições de virtude
e sabedoria. Para descobrir quem somos, é necessário boa vontade, estudo e trabalho perseverante. Muitas vezes, o que achamos inadequado no comportamento e na forma de ser dos outros costuma estar em nós à espreita da primeira oportunidade de se manifestar. Medimos aos outros pela nossa medida pessoal. Temos tendências em camuflar a nossa maneira de ser, de agir, através das desculpas e justificativas, acusando aos outros por nossos sofrimentos. Ao conhecermos a nós mesmos, não é necessário que nos preocupemos de forma exagerada com relação às mudanças. Essa atitude gera culpa e remorso, que tendem a travar o nosso progresso. O conhecimento de nós mesmos deve ser um trabalho salutar, o qual devemos nos sentir felizes em realizá-los, assumindo o nosso compromisso de modificar nossa forma de viver, onde crença e prática serão uma constante em nossas vidas. A doutrina espírita nos dá grandes chances de conhecermos e melhorarmos. E essa melhora só se dá com esforço e boa vontade. Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Porém, a experiência, muitas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada, quando as forças já estão gastas e sem remédio para o mal. Põe-se então o homem a dizer: se eu, no começo de meus dias, soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se eu houvesse de recomeçar, iria me conduzir de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. E, como trabalhador preguiçoso diz: perdi meu dia, também ele dirá: perdi minha vida. Contudo, assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte, permitindo-lhe, nesse dia, reparar o tempo perdido, também o homem, após a noite no túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Esses dizeres finais se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é o 5, Causas atuais das aflições. Que possamos refletir sobre o que nos propôs Santo Agostinho, de voltarmos a nós mesmos, a fim de nos questionar e tirar nossas próprias conclusões no fim de cada dia. E assim nós vamos finalizando,
desejando a todos uma ótima semana com muita paz e serenidade. Muito obrigada. Boas tardes. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos ler uma mensagem de Emmanuel a respeito da cortina do eu, em que ele analisa quais são os nossos reais interesses nas nossas atitudes, inclusive naquelas de ajuda ao próximo. E, para tanto, ele faz referência a Narciso, que é uma figura mitológica grega que representa a vaidade. Então vamos só fazer uma observação sobre este mito, né? Esse mito ele tem vários autores, mas o primeiro, ao que parece, e que predomina é a de Ovídio, em que ele descreve um jovem muito bonito, de extrema beleza, que era capaz de despertar o amor nas mulheres, nos homens e nas ninfas, né? Só que ele era muito arrogante e orgulhoso. Seus pais, assim que ele nasceu, o levaram ao oráculo, que disse que o menino teria uma beleza excepcional, teria uma longa vida desde que não visse o próprio rosto. Só que, com o seu comportamento muito arrogante, ele desprezava todos que se apaixonavam por ele. Inclusive uma ninfa chamada Eco, né? E que o amava incondicionalmente, né? As moças desprezadas por ele pediram aos deuses que lhe dessem uma lição. Afrodite, uma das deusas, né, atendendo a essas solicitações, determinou que ele se apaixonasse por si mesmo. E como é que isso ocorreu? Ele caminhando, né, próximo ao lago em que ficava essa ninfa buscou o lago para beber água, e na hora que ele abaixou para beber a água, ele viu o reflexo do próprio rosto. E aí ele se apaixonou por si mesmo, né? E nesse ato de contemplação contínua, ele acabou definhando e morreu, né? E após a sua morte, Afrodite o transformou numa flor, que é o narciso, né? Muito bem. Então, Emmanuel começa com uma citação da carta de Paulo aos Filipenses 2:21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Em verdade, Emmanuel fala, em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos de virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo ou em toda parte, apaixonamo-nos pela própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se eles demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhe consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa,
refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas, raramente, concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Esta análise, né, essa avaliação sobre como agimos, né, é concluída que a morte e o sofrimento é quem nos dará as lições para mexermos dentro de nós, né? Mas será que existe uma outra possibilidade antes de morrer, né? Ou até mesmo pelo sofrimento? E aí, né, a resposta está no próprio último parágrafo, né? É a meditação e reflexão sobre a humildade, né? Então, buscar a solução em si mesmo, além da própria aparência, implica em avaliarmos internamente as causas, né, que nos empurram às nossas ações. Por que agimos assim? Então, usando ainda da ideia de reflexo, né, de enxergar, né, a si mesmo, os outros, o próximo, né, eles representam um lago de eco para nós mesmos. Nos vemos a partir da identificação de si, né, no vizinho, né, e basicamente naquelas pessoas que nos incomodam, porque elas é que chamam a nossa atenção. E em número menor, né, nos refletimos nas pessoas que admiramos, mesmo porque elas são em menor número, né? Os primeiros, quer dizer, aquelas pessoas que nos incomodam, são fáceis de encontrar. São familiares, vizinhos, colegas, adversários, políticos, né? Esses identificamos aos montes, né? Já os exemplos dignos, obviamente mais raros, porque vivemos num planeta de provas e expiações, onde só existem orgulhosos, vaidosos, né, e egoístas. Esses exemplos, eles são quase que referência bibliográfica, né? Aqueles que são os abnegados, dificilmente conhecemos pessoalmente, ou quando conhecemos, não identificamos neles a abnegação. Então, se quisermos nos conhecer, vamos enxergar os nossos defeitos nos outros. Aliás, é por isso que a gente os identifica, porque o outro tem o defeito que eu tenho, né? E aí, como nós vamos modificar isso, né? Então, existem os pilares pétreos, né, de pedra, da condição temporária humana, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. São 3 pilares, 3 princípios, 3 diretivas, motes principais das nossas ações, né? E só que a expressão dessas três diretivas, desses 3 princípios, eles são diferentes de pessoa a pessoa, né? Eles são de uma multiplicidade de sequência que nós não conseguimos descrever.
Essas diretivas, elas estão impregnadas nos nossos pensamentos, impondo-nos invariavelmente a sua existência em quase tudo que nós nos manifestamos, até nas boas propostas, como Emmanuel coloca acima, né? Esses três princípios formam uma montanha cristalina, pesada, e que parece crescer, ser cada vez maior na medida que a medimos, né? Levando-nos muitas vezes a pensar sobre nós mesmos, né? Que não tem jeito, né? São muitas correções, não sei nem por onde começar, nem sei se eu vou conseguir. Alguns mais espertos fogem com a desculpa, né? O ser humano é assim mesmo, é a natureza humana, né? E aí tenta pegar essa condição temporária de imperfeição e dizer que faz parte da natureza, da essência humana, né? Da essência do espírito, que não é verdade, né? Orgulho, vaidade e egoísmo são características, são situações temporárias, não faz parte da nossa essência. Porque a nossa essência é o oposto disso, a nossa essência ela vem de Deus, é o nosso DNA. Então, são condições temporárias, né, que deixarão de existir na medida que nos esforçamos em extirpá-las para que se manifeste a nossa essência, né? E como é que nós vamos fazer isso, né? É só observar que contra esses três pilares, três princípios, Jesus nos deu um mandamento que enfrenta os três, né? É um único ensinamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e só fazer para o outro o que gostaríamos que fosse feito para nós, né? Esse mandamento enfrenta esses três princípios, né, que caracterizam a nossa situação temporária e existencial. Acontece que esses três pilares, como a gente falou, se expressam em várias atitudes, só que a expressão dessas atitudes, a sequência, muda de pessoa para pessoa, fazendo cada um a sua própria história. Portanto, se não conseguirmos aplicar o mandamento de Jesus, nós temos que avaliar intimamente cada uma das nossas ações. Então, né, contrário, por exemplo, à autoajuda que fala, né, 10 lições para enfrentar o egoísmo, né, 11 passos para não ser orgulhoso, 5 maneiras de deixar vaidoso. Não existe esse livro, né? Não vão existir esses livros. Por quê? Porque não existe. As lições que atuam em cada pessoa são diferentes, porque a história de cada um é diferente. Então não existe, tirando os mandamentos cristãos, né? Não existem lições que vão fazer com que nós, de forma comum, mudemos o comportamento. Haja vista a própria doutrina, né? A doutrina tem quantas obras? Tem milhares de obras, né? Por quê? Porque cada uma busca atingir a resposta de cada pessoa individualmente, né? Por isso a sua multiplicidade. Seguindo o mandamento, o que nos resta então, se não temos um livro fácil, com algumas poucas lições, para que a gente resolva os problemas do dia a dia? É a prece, né? A prece é a resposta de Deus para a sua dúvida naquele instante, né? Porque a tua dúvida naquele instante é diferente da minha, que é diferente do outro, que é diferente do outro, portanto, a resposta também vai ser diferente e, portanto, a conversa é única, é você com Deus. Isso, onde é que a gente encontra um reforço desse ensino, né? Tem uma passagem que a gente estudou essa semana no grupo de estudo do Obreiros da Vida Eterna, em que, no capítulo 3º, né,
antes dos grupos virem à crosta da terra, veio um emissário do alto, né, para dar um incentivo àqueles grupos que iriam desenvolver o trabalho fraternal. E esse grande mentor aí, esse venerável mentor, grande não, né, de nome Asclepios, né, ele se apresentou para o grupo e cada representante do grupo, ali no caso em 3, trouxe uma problemática, mais ou menos assim, estou resumindo, quem tiver interesse busque no livro que vai ter bastante coisa para pensar. Olha, como é que eu faço o trabalho que, apesar de ser de interesse das pessoas, tem muitos adversários? Aí o Asclepios tira lá o evangelho do rolinho e reproduz o que já consta do evangelho. E assim ocorreram 3 vezes. E os questionadores se sentiram até um pouco frustrados, porque, mais ou menos assim, para ouvir isso aqui que você está falando, eu já sabia, né? E aí o coordenador, né, desse encontro, percebendo a aparente frustração dos 3, né, ele mesmo fez uma pergunta, né? Que fazer para conservar a alegria no trabalho, perseverança no bem e devotamento à verdade? Como que para dar uma... né? Aí o mensageiro contemplou num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou um novo pergaminho, em que lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como é que você reage, né? Como é que se mantém alegria no trabalho, perseverança no bem e devotamento na verdade? E a resposta foi: regozijai-vos sempre. E aí eu vou seguir aqui a resposta dele. Em seguida falou, jovial: a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão que jamais devemos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humilde: ensina-nos sempre, venerável irmão. Aí decorreram minutos sem que os demais utilizassem a palavra. Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável: à medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o supremo orientador da terra, no caso Jesus. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com as suas leis e suas características próprias. Apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos, né? Quer dizer, nós carecemos de um instrutor individual, que o temos um anjo da guarda, né? Cujas respostas vêm a cada segundo na medida que perguntamos naquele segundo, né? Reiterando de novo João 17, versículo 3, né? Em que ele fala, já falamos isso na semana passada, né? Ao fazer isso, né, Jesus definiu a vida eterna. Começa o versículo assim: a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, não temos que dialogar com Deus aplicando os ensinamentos de Jesus a cada segundo, né? Só assim, para que a gente abandone essas motivações íntimas que estão como uma amálgama nas nossas ações. E isto é uma luta constante, mas da qual, apesar de extensa, certamente sairemos vencedores. Ok? Então, vamos encerrar nossa reunião fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos e até o próximo encontro.